A gente está vivendo um novo momento de consciência e com isso nós estamos sendo bombardeados por uma série de novas informações. O que na verdade é sensacional, né? Já que em termos de espiritualidade, pelo menos quando eu era criança, né? E deve fazer um tempinho já, era a biblioteca pública que ia trazer algum nível de informação para nós. E hoje basta você abrir o YouTube e você encontra todo um novo espectro de informações, de pessoas, de ideias novas. Em termos de tudo, né? Já que a Era de Aquário traz isso para nós, ela populariza, ela facilita, ela joga a gente dentro de um novo manancial de informação. Isso é muito bom quando a gente consegue filtrar, mas algumas delas podem às vezes nos levar a certos enganos. E hoje eu quero avaliar com vocês uma ideia que a gente tem visto assim com bastante frequência na internet ultimamente, que diz mais ou menos o seguinte, que basta eu fazer algum tipo de declaração, que basta eu fazer uma afirmativa, que basta eu ter algum tipo de propósito interno, mais ou menos assim, eu decido que eu não quero mais encarnar no planeta Terra. E automaticamente, pelo menos essa parte dos meus problemas está resolvida. Vamos analisar para entender qual é o nível de verdade ou qual é o nível de, vamos chamar assim, clareza que essa ideia, que essa nova proposta, né, que essa nova geração de informações traz para nós. Isso é correto? Posso acreditar cegamente nesse tipo de coisa? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, terapeuta, professor de autoconhecimento. E para a gente começar a ilustrar essa ideia, eu quero trazer para você um conto budista e que, vamos chamar assim, ilustra muito bem o que está por trás dessa ideia, né, dessa suposta declaração de não encarnação no planeta Terra e como que o Buda, né, sábio, filósofo Gautama, 2500 anos atrás já havia um pouco desse conhecimento que a gente hoje maquiou com uma outra expressão, mas que basicamente a gente vai ver que vai chegar no mesmo lugar. Bom, diz a tradição que uma pessoa que tinha perdido um parente próximo, tá? Se não me engano, um filho que tinha perdido o pai, procurou o Buda, que na época já tinha a fama de ser um grande sábio, um grande iluminado, para que o Buda abençoasse a alma do seu pai para que ele fizesse uma viagem para mundos celestiais mais elevados. Buda, como ele era muito sábio, ele trabalhava muito com parábolas, assim como Jesus, assim como todos os outros grandes mestres da nossa humanidade. Então ele pediu para esse rapaz e disse para ele, traga para mim 2 vasos de barro, algumas flores e algumas pedras. E vamos no rio, que eu vou então, vamos chamar assim, ilustrar, ensinar, abençoar esse momento que você está pedindo para que eu te faça. Então nessa hora esse rapaz ficou todo feliz, né? Saiu pela vila, comprou os itens, chegou ali, né, com os vasos e já pensou, pronto, né, uma bênção do Buda no meu pai e com certeza o nirvana dele está garantido durante uns 3.000 anos. Então o que o Buda fez? Ele pegou um daqueles jarros de barro, colocou pedras, no outro jarro de barro ele colocou flores. Ambos ele colocou no córrego do rio. O que a física diz para nós? Bom, o que aconteceu, obviamente, é que o jarro com pedras ele afundou e que o jarro com flores ele continuou flutuando pelo rio. Então qual foi a mensagem que o Buda, depois de interpretar todo esse, vamos chamar assim, esse pequeno teatro para essa pessoa, o que ele mostrou? Ele falou, veja, as coisas são como são. Nós não conseguimos tirar alguém do fundo se dentro da sua consciência ele ainda está carregando muitas pedras. E da mesma maneira, se a consciência de alguém se constitui de flores, nem mesmo a força do rio vai conseguir fazer com que ela afunde. Então eu acho que essa parábola ela ensina para nós muito bem como funcionam as forças da natureza, as forças da física, e como que isso se enquadra no espectro da consciência, porque tem uma coisa que eu falo sempre, física e espiritualidade eles não estão separados. A espiritualidade ela não está suscetível aos caprichos do ego humano. Então quando a gente fala algo do tipo, basta você fazer algum tipo de declaração, basta falar para os gerentes aqui do mundo que você não quer mais encarnar aqui. Vou trazer um outro espectro de informação para você entender. Quantos de vocês querem saúde plena? Quantos de vocês querem prosperidade? Quantos de nós, né, vamos falar assim, porque faz parte da nossa natureza humana, querem amor, querem paz, querem tranquilidade, querem viver uma vida tranquila?
Não só vocês que estão me assistindo agora, mas seguramente todos os seres humanos querem a mesma coisa. Nós queremos uma vida plena, todos, independente do nosso nível de consciência. O que o nosso mundo tem vivido ao longo desses 6.000 anos de história registrada? Guerras, conflitos, e a gente está vivendo um outro momento parecido. Nós tivemos o vírus, que é um reflexo de estados de consciência humana, ou seja, mesmo desejando coisas, nós estamos constantemente construindo o oposto daquilo que a gente quer, ou com muita dificuldade para conseguir atingir os nossos objetivos. Então o que isso significa, gente? Não basta desejar, não basta querer, não basta espernear, como se o universo fosse suscetível à nossa vontade e aos nossos desejos de que as coisas sejam do nosso jeito. A espiritualidade segue leis. Assim como todo o universo ele é feito de leis, e as leis visam ordem. E uma das leis universais diz que semelhante atrai semelhante, e que o nosso magnetismo vai sempre nos colocar em contato com pessoas, circunstâncias, lugares e situações que são afins com quem nós somos. Você conhece alguma pessoa que declarou amor eterno para alguém diante ali do sacerdote, né, e de um grupo de pessoas e que às vezes, meses, anos depois, aquele amor desaparece? Você conhece alguma pessoa, e eu sou uma dessas, que teve amigos, né, que entraram na minha vida e que às vezes meses, anos depois nos decepcionam e a gente perde o fluxo de amizade e se pergunta, puxa vida, por que foi que essa pessoa entrou na minha vida? Porque parece que só me trouxe problemas. São coisas da natureza humana, porque nós atraímos pessoas, nós atraímos circunstâncias, da mesma maneira que o nosso jarro vai afundar se nós estivermos com pedra, ou vai flutuar se nós estivermos com flores. Então eu acho muito importante você refletir, trazer isso para dentro do seu entendimento, porque embora a gente esteja sendo bombardeado com informações de todos os tipos, algumas nos fazem acreditar que basta continuar do jeito que a gente está e que as coisas vão naturalmente se resolver, que basta espernear, que basta fazer algum tipo de afirmação, decreto, ou a gente pode colocar o nome que quiser, que a nossa situação vai num passe de mágica se resolver. E como você deve ter concluído, não vai, porque semelhante atrai semelhante. Agora, se você quer um caminho seguro para você deixar o mundo, isso os anjos falam para nós abertamente, e isso os grandes mestres falaram para nós desde sempre. Aprenda a viver uma vida íntegra, digna, impecável. Torne-se alguém impecável nos seus atos, nas suas ações, nas suas palavras. Torne-se alguém que tem o poder de manifestar a partir daquilo que você fala os seus pensamentos. E para isso você precisa de verdade na sua vida. Aprenda a se desidentificar das coisas do mundo. Ou como disse Jesus, esteja no mundo, mas não seja do mundo. O que significa desidentificar? Significa que você vive e aproveita ao máximo daqui, mas como dizia Buda, você não se apega com nada. Nem com pessoas, nem com circunstâncias, nem com situações. Eu vou dar um exemplo simples para você entender como às vezes a gente se confunde no meio desse mar de informações e de coisas que estão acontecendo. Eu conheço pessoas que durante esse período de pandemia, né, esses 2 anos que a gente teve agora, eles preferiram a picadinha, mesmo tendo o conhecimento, o estudo e a informação de que ela não era o melhor caminho e que ela ainda não é uma coisa comprovadamente saudável para o nosso sistema, do que perder contato com pessoas da família, do que precisar reorganizar o seu quadro de funcionários. Então, ela ainda é escrava, ou era escrava, né, dos seus semelhantes, do desejo que os seus semelhantes, ou do medo de perder essas pessoas. Ela era escrava dos seus medos, dos seus desejos, dos seus apegos. Ela ainda estava profundamente identificada com as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você, se nós somos manipulados pelas pessoas emocionalmente, pelas informações que a mídia traz para nós,
pelas circunstâncias, se elas ainda nos despertam raiva, se a gente ainda está apegado em coisas do passado e magoado, se a gente ainda faz biquinho achando que o universo ele é pessoal e que tudo parece que gira ao meu redor e quando as coisas não dão certo, alguém é culpado da minha situação. Então, se eu não assumo a responsabilidade por mim, ou seja, se eu ainda estou identificado com os meus pensamentos e emoções condicionantes, então você vai viver num mundo que é compatível com quem você é. E esse mundo chama-se planeta Terra. E você vai viver num lugar em que você possa continuar mantendo os mesmos vínculos com as mesmas pessoas que você conhece. E quem sabe, existem alguns escolhidos que muitas vezes eles têm a oportunidade de transcender, de ir para outros planos. Pode ser até no planeta Terra, mas em outros planos, porque a gente tem muitos planos aqui, gente. Muitos. Esse mundo que a gente vive aqui, ele é mágico, maravilhoso. Se a gente vivesse 1 milhão de anos aqui, provavelmente não aprenderia tudo sobre ele. O planeta Terra é uma camadinha que a gente tem aqui. Então muitos que tiveram a oportunidade de transcender para outros planos, colocaram a mão na cabeça e falaram, mas e a minha família? E os meus filhos? E o cafezinho? E o churrasquinho de fim de semana? E o chocolate? Eles ainda estão muito apegados aqui. O que acontece? Você acha que lá no mundo angélico tem chocolate? Tem cafezinho? Tem esses, né? E eu gosto de chocolate, hein? Tem esses sabores que a gente tem aqui. Tem outros. Mas se você quer os do planeta Terra, você vai para onde? Você vai se sentir compelido a afundar no rio, tal como as pedras do Buda. Então, gente, o vídeo de hoje é uma reflexão. Que a gente deve filtrar aquilo que escuta, utilizar o nosso bom senso e lembrar que as tradições do passado, elas sempre nos permitiram encontrar a porta da transcendência, da iluminação e da superação desse mundo. O que acontece é que a gente está hoje assim nesse novo fluxo de informações e principalmente os da nova geração, né, sem nomear ninguém, mas é o que eu tenho percebido, eles acham que a informação e aquilo que os mestres deixaram para nós, ele acaba se tornando algo velho, ultrapassado e irrelevante, mas a informação e o conhecimento estão lá. Sempre houveram pessoas que transcenderam esse mundo, sempre houveram iluminações, sempre houveram grupos que individualmente adquiriram a capacidade de transcender, que se desidentificaram das coisas do mundo, que superaram os seus desejos, os seus apegos, os seus medos e que com isso compraram o seu bilhete de passagem, sem precisar ameaçar espiritualmente alguém ou fazer qualquer tipo de decreto. Porque esse tipo de coisa funciona tanto quanto um juramento de amor eterno, tanto quanto todos esses desejos que a gente tem de realizar aqui no mundo e que simplesmente não consegue fazer. Por que a gente não faz? Porque nós estamos ainda lotados, transbordantes de condicionamentos, de vícios, de apegos, de ideias errôneas. E, por consequência, nós acabamos nascendo no lugar que é mais compatível conosco. Seja ele um planeta, seja ele o plano da terceira dimensão, a família, o país, o lugar em que você mora, a profissão que você desenvolve. Porque tudo isso, gente, tudo que é a nossa vida é um reflexo de quem nós somos. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E o universo não vai ceder aos nossos caprichos. Agora, se você deseja muito, muito, muito mesmo sair desse mundo, é simples. A porta sempre foi a mesma. É a mesma que sempre nos ensinaram aqui. A questão mais importante é se você está fazendo a sua lição ou não. Tá? Felizmente, todos os términos de ciclo, como esse que nós estamos enfrentando agora, eles nos banham com muita luz. Por isso que se fala num grande despertar coletivo. Porque as pessoas realmente começam a perceber as sutilezas, os planos, né? Todos nós que somos aqui somos os atrasadinhos da história. Mas a oportunidade está sendo dada para todos, mas a gente precisa fazer a lição de casa. Não adianta cruzar os braços, não adianta esperar, não adianta fazer uma meditação só no domingo, no nosso canal, se é que você faz. Isso vai resolver tanto quanto praticar esporte no domingo uma vez por semana, absolutamente nada. Inclusive, né, não tem resultados. Fisicamente falando, o esporte só no domingo pode te fazer mais mal do que bem. Então você precisa se dedicar. Quanto? Todo o tempo.
trabalhando a sua consciência, se separando daquilo que você não quer, observando seus apegos, observando que coisas você não quer abrir mão. E lembre-se que os problemas que você tem hoje na sua vida devem-se justamente a esse fator. São coisas que você, ao invés de se libertar, está dando manutenção e muitas vezes não sabe disso. Tá bem, gente? Como sempre, eu convido vocês aqui a colocarem suas perguntas, as suas dúvidas, buscarem os seus esclarecimentos aqui embaixo do vídeo, tá? E se vocês tiverem alguma coisa que consideram importante a gente esclarecer, a gente responde para todo mundo aqui embaixo, tá bem? Um grande abraço e até mais.